O RJ está de volta para falar desse caso aqui, que a gente vai te mostrar e que eu tenho certeza que você que está em casa lembra. É o da advogada Nayara Acha. Em janeiro, ela teve escritório, olha aí as imagens para você conferir, ela teve escritório invadido por um cliente. Esse homem aí, ó, que estava armado. Os dois entraram em luta corporal. Esse é o momento em que ele mostra a arma para ela, ó. Ela, para se defender, entra em luta corporal. Ela foi atingida por 3 disparos. Tá aí as imagens para você ver. Ela, de fato, ela briga pela vida, ela luta para não morrer, porque olha só, ele continua efetuando os disparos, ela tentando a todo momento tirar a arma, né, para se defender de alguma forma. A Nayara ficou internada e passou por cirurgia. Hoje ela já está se recuperando, mas essas são imagens que a gente vê, Capiche, e ainda se impressiona com a força da Nayara. A força que ela teve para tentar se defender. Ó, no momento em que ela vê a arma, ela levanta, pede, né? Não atira, mas vai até o cliente, esse homem, Diego, se não me engano o nome dele, e tenta, de alguma forma, se defender. Nós vimos essa imagem quando o caso aconteceu, repercutiu, a Nayara chegou a falar um pouquinho sobre o caso, né? Eu lembro bem dessa época, se recuperou, do jornal passou desse um tempo dia, internado, que chegou a fazer chamou reconstrução bastante de um dos dedos, Sim. né? Pediu a reconstrução de um dos dedos, conseguiu fazer ali, a equipe médica super competente, lutou pela vida, Capiche? A gente fala que não é recomendável reagir, Claro, né, numa situação claro. dessa, mas Mas nessa para entender o situação desespero dela, não tem como. salvou a vida dela. É complicado, Né? é muito complicado. E hoje, gente, tem a primeira audiência desse caso, lá no Fórum de Campos. E a audiência está marcada para daqui a pouco, né, o Camila Lopes, que vai aparecer aqui no nosso telão. E isso, apareceu. Está marcada para que horas a audiência? Daqui a pouco começa, né? Isso mesmo, Capiche, começa às 4 horas da tarde, né? E nós conversamos, né? Eu e o Ravi Azevedo, nós conversamos com a Nayara hoje e também com o advogado dela, né? O Márcio Marques, e eles contaram, olha, é angustiante você ouvir, porque ela lembra de cada um dos detalhes aí. Ela lembra do momento em que ele chegou, como foram esses disparos, o que ela sentiu naquele momento. E ela falou que esse, né, o Diego Dourado, ele era um cliente no início, uma pessoa muito tranquila, muito quieta, mas era uma pessoa que não podia ser contrariada. A cada momento que ele era contrariado, ele ficava um pouco agressivo. E no final de dezembro, ele pediu que ela saísse do caso, queria trocar de advogado, mas no contrato tinha ali que ele teria que pagar aproximadamente R$160 mil para ela. E foi aí que começou esse desentendimento, então estremecer essa relação, porque a Nayara falou que ela até acreditava que teria que brigar com ele na justiça para receber esse valor, porque foi um valor que já estava ali previamente acordado entre os dois. No entanto, nunca imaginou que teria que realmente brigar pela vida dela, né? E ela conta que ela ainda vai ter que passar por mais 3 cirurgias, uma para reconstrução da mama, retirada de uma das balas que entrou aqui também pelo peito e está alojada ainda no corpo dela, do dedo, que foi totalmente, porque ela tenta segurar a arma, né? Foi totalmente aí, ele acabou, né, depois de levar esse disparo. Então ela tem que passar ainda por algumas cirurgias, mas ela fala que o prejuízo maior que ela tem hoje é emocional, é psicológico, porque ela vive em estado de nervos, digamos assim, a todo momento. Ela falou, olha, teve um dia que um motoboy foi deixar uma pizza na minha casa, tocou o interfone, eu entrei em pânico. Imagina uma pessoa, né, viver desse jeito. A gente vai ouvir agora um trechinho dessa entrevista com a Nayara Acha. Hoje eu tô com um certo bloqueio ainda. Eu ando na rua, eu olho para trás para saber se não tem ninguém me seguindo. Quando eu for sair do meu prédio, eu olho na rua para saber se tem alguém estranho, para saber se tem alguém me vigiando. Eu ando no shopping, qualquer barulho. A porta, se uma porta bate com o vento, eu começo a ficar desesperada, porque um barulho como fosse um pipoco, assim, eu começo a tremer toda, ficar toda suada. Então, eu tô com essa sensibilidade muito para grito, para briga. Eu não consigo ver filme de ação. Se eu vejo arma, se eu vejo tiro, eu ainda tô com esse bloqueio, entendeu? Eu tenho amigos que são policiais, eu tive com eles depois do ocorrido. Aí eu vi que ele estava armado, que o policial anda armado. Eu saí de perto, não quis ficar junto, quis sair do ambiente.
Eu tive no shopping há uns dias atrás, tinha um rapaz que chegou perto de mim segurando as calças. Não sei se o celular ia cair, alguma coisa do tipo. Eu comecei a entrar em pânico, eu saí de perto dele, fui pro banheiro. Aí, no lugar de ir no banheiro ali do térreo, eu fui no banheiro do segundo andar, porque era um banheiro que não ia ficar mais escondida, mais protegida. Eu ando na rua sozinha. Então, a gente ouviu aí todo esse relato da Nayara, dá para perceber que realmente ela vive num estado de nervos. E hoje, como bem foi dito, tem a audiência de instrução às 4 horas da tarde, ela vai ser ouvida, testemunhas tanto da defesa quanto da acusação vão ser ouvidos e também o Diego Dourado deve ser ouvido, ele que está preso na penitenciária aqui de Campos, ele vai ser ouvido também. E o advogado da Nayara chegou a falar que a defesa colocou aí como um ponto, né, que ele teria problemas psicológicos e por isso teria tentado matar a Nayara, mas isso aí vai passar por uma análise de uma junta, né, médica para que realmente seja analisado de forma muito criteriosa, né? E depois de todo esse prazo, ainda sem data, né, para acontecer, o Diego ele vai a tribunal do júri, aquele que é composto pela população. E aí só então é que sai a sentença do Diego. Enquanto isso, a Nayara, aos poucos, tenta aí retomar a vida, mas pelo que ela diz, tem sido muito difícil. Até agora ela não conseguiu voltar a trabalhar. E a gente aqui fica na torcida para que ela, aos poucos, retome, né? A gente sabe que ainda tem um longo caminho aí para enfrentar e que aos poucos ela retome. Ana e Capiche. Obrigado, Camila, pelas suas informações. Por que sempre alegam, né, essa situação? Na hora de chegar lá e fazer o que fez com a Nayara, normal, né? Aí depois bem, que tudo vê a ótimo. situação, não, tem problemas psicológicos. É claro que a gente não está aqui no papel de julgar, É, né? mas ninguém. é sempre Mas a porque a primeira gente vê a saída. mesma história se Vários casos. se repetindo, o que muda é o personagem, a vítima. Mas o perfil de quem comete esse tipo de crime, no final, acaba sendo o mesmo. A gente não está aqui com o papel para julgar ninguém, E nem estou menosprezando né? o problema psicológico, Exatamente. porque é uma doença séria, tem que ser tratada, tem que ser olhada com um olhar muito atento. Muita gente sofre por transtornos psicológicos. É um caso sério que muita gente não dá devida atenção. Mas é porque no final acaba sendo, infelizmente, banalizado por casos como esse da Nayara. Infelizmente. A gente sabe que ainda tem muito pano para manga, tem muitas investigações, vários desdobramentos, até que tenha assim, uma sentença, né, Capiche? Mas o que a gente torce, no fundo, é pela recuperação da Nayara. Ela precisa agora de todo apoio psicológico, inclusive. Principalmente. Principalmente para seguir em frente. Exatamente.